No dia 27 de janeiro, hoje, é celebrado o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Eu acho que eu não preciso, falar nada a respeito disso, porque todo mundo estudou história na escola. Sabemos o que aconteceu, sabemos que foi horrível. E eu sempre gostei muito de literatura referente à guerra, sabe? Seja ficção ou livros baseados em fatos, documentários, enfim. Sempre gostei muito dos livros que trazem a guerra como pano de fundo ou que são sobre a guerra. Já li vários. No entanto, eu trouxe 4 aqui para indicar para vocês hoje. 2 deles, aliás, todos eles na verdade são bem antiguinhos, assim, já foram lançados há muito tempo. Mas eu acho que esse assunto é sempre atual, né? E 3 deles são ficção. Mesmo assim, a ficção, a história do livro é ficção, mas o que aconteceu de verdade, né? Ou a guerra, enfim. O primeiro livro é A Vida em Tons de Cinza, da Ruta Shepetys. Hoje, esse livro tem o nome de Cinzas na Neve. Ele foi relançado e está como Cinzas na Neve. Mas eu acho que ambos agora, só vocês vão encontrar em sebo, talvez. Eu não sei se tem para vender online, porque eles são, acho que 2009, de 2009 2008. Não tenho certeza. Essa aqui conta a história, eu vou ler a sinopse para vocês. Lina Vilkas é uma lituana de 15 anos, cheia de sonhos. Dotada de um incrível talento artístico, ela se prepara para estudar artes na capital. No entanto, a noite de 14 de junho de 41 muda para sempre seus planos. Por toda a região do Báltico, a polícia secreta soviética está invadindo casas e deportando pessoas. Junto com a mãe e o irmão de 10 anos, Lina é jogada num trem em condições desumanas e levada para um gulag, na Sibéria. Lá, os deportados sofrem maus tratos e trabalham arduamente para garantir uma ração ínfima de pão. Nada mais lhes resta, exceto o apoio mútuo e a esperança. E é isso que faz com que Lina insista em sua arte, usando seus desenhos para enviar mensagens codificadas ao pai, preso pelos soviéticos. A Vida em Tons de Cinza, ou agora Cinzas na Neve, conta a história de um povo que perdeu tudo, menos a dignidade, a esperança e o amor. Para construir os personagens de seu romance, Ruta Shepetys foi à Lituânia a fim de ouvir o relato de sobreviventes dos gulags. Este livro descreve uma parte da história muitas vezes esquecida, o extermínio de 1/3 dos povos do Báltico durante o reinado de horror de Stalin. Para a Estônia, Letônia e Lituânia, essa foi uma guerra feita de crenças. Esses 3 pequenos países nos ensinaram que a arma mais poderosa que existe é o amor, seja por um amigo, por uma nação, por Deus ou até mesmo pelo inimigo. Somente o amor é capaz de revelar a natureza realmente milagrosa do espírito humano. Eu assisti uma entrevista com a autora desse livro quando ele foi lançado, e ela disse que ela tem ascendência lituana. E uma vez, a primeira vez que ela foi visitar os parentes dela, porque ela é americana, a primeira vez que ela foi visitar os parentes dela na Lituânia, conhecer, a parte da família, ela foi perguntando, mas e meu avô, meu bisavô, e minha tia, e fulana de tal? E a família ficava em silêncio. E daí, depois de tanto ela perguntar, ela falava, eles conversavam, né? E depois de tanto ela perguntar, ela teve a resposta, eles disseram, nós não falamos deles. E aí, então, foi que ela foi descobrir que muitas pessoas da família dela morreram nessa guerra aqui. E foi aí que veio o desejo de escrever a respeito disso. Então, a história não é sobre a família dela. Como eu disse, a história em si, o romance aqui é ficção. Mas o cenário é real. E a gente não lê muito sobre isso, né? Quando a gente lê sobre o período da Segunda Grande Guerra, a gente vê mais o que aconteceu por parte da Alemanha, né? Contra os judeus, sob o comando de Hitler, né? Mas, ao mesmo tempo, na União Soviética, na época, também o povo sofria com Stalin. E alguns historiadores dizem que Stalin chegou a matar cerca de 20 milhões de pessoas nessa época, ao mesmo tempo em que Hitler estava em outra parte, né, ali da Europa, ali na Europa. Então, eu não lembro se foi nesse livro ou se foi no Diário de Anne Frank que eu li. Eu acho que foi aqui, não tenho certeza.
que a protagonista fala, é como se dois demônios estivessem brigando pelo inferno, quem que ia governar o inferno, porque não se sabia onde era pior, se era sobre o que estava acontecendo na Alemanha ou o que estava acontecendo na União Soviética. E eu lembro que esse livro aqui me tocou tanto, de uma maneira tão grande, porque, assim, de novo, a gente conhece muito o que acontece, sobre o que aconteceu, né, nos campos de concentração alemães, né? Mas a gente quase não lê sobre os campos de concentração na Sibéria, né, que existiam. E eles, além de tudo, além de todo o sofrimento, eles ainda tinham que lidar com o frio absurdo, sem roupas para se aquecer. Ela diz aqui, ela descreve que muitas e muitas e muitas pessoas morriam de frio. Se não morriam de fome, morriam de frio, mas principalmente de frio. A pessoa ia dormir e no outro dia não acordava, porque tinha congelado. E eu lembro que eu chorei tanto. Ó, tá até amarelinho já meu livrinho. Eu lembro que eu chorei tanto lendo esse livro aqui. E eu indico muito. É uma história muito, muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. A Vida em Tons de Cinza. Agora foi lançado também com o nome de Cinzas na Neve. Então, se alguém se interessar, eu indico bastante. Em seguida, eu tenho o livro A Pátrida, da autora Ana Paula Bergamasco. Esse livro aqui me foi enviado pela autora na época que eu tinha o blog. Bom, meu blog literário ainda existe, né? Eu só não atualizo mais. Mas tem uma resenha minha lá a respeito desse livro. E ele é de 2010, ele tá até autografado. Ana Paula Bergamasco é advogada e, na verdade, eu nem sei se ela chegou a lançar outro livro, ou outros livros depois deste, né? Mas esse aqui, que foi o livro de estreia dela, me arrancou lágrimas e lágrimas e lágrimas. Eu chorei demais, não sei, na verdade, em todos esses 4 livros que eu vou indicar, eu chorei muito. E eu lembro que eu conversei com ela e falei assim, que é impossível a gente não pensar que é uma história real. De tanto que é comovente, bem escrita, sabe? Eu leio sobre a história da Irena, que é a protagonista, e eu tenho certeza que essa história é real, sabe? Que é uma das várias histórias reais, depoimentos da guerra que a gente tem. Porque é muito profunda e faz a gente pensar em tanta coisa. E, de novo, aí aqui a gente tem a Irena, ela tem uma família um pouco... não é muito numerosa, mas ela tem alguns irmãos, mora com os pais também. E eles sempre viveram, assim, perrengues, sabe? A vida nunca foi fácil com eles. Problemas financeiros, problemas de várias mortes e problemas amorosos também no caso dela, né? Enfim, não vou contar spoiler. Mas, diante de tantos problemas que eles tiveram, aí vem um fiozinho de felicidade e depois chega a guerra. E aí começa tudo de novo e ela vai falar muito aqui, tanto a autora quanto a protagonista, sobre a vida nos guetos, como era a vida nos guetos. E o romance se chama A Pátrida, porque depois ela foi enviada, a personagem foi retirada da pátria dela, né, e enviada para outro país. Mas é muito, muito, muito comovente. O tanto que a Irena e a sua família sofreram com a guerra, os horrores que eles viram também, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Inclusive, eu tô com muita vontade de reler esse livro. Mas não vai ser agora, né? Mas eu quero muito reler. É um livro pelo qual eu tenho um carinho muito, muito, muito grande. E sempre que alguém me pergunta que tipo de livro eu recomendo, quais títulos eu recomendo que falam sobre a guerra, esse aqui sempre tá nas listas. Inclusive, eu acho que eu já fiz uma lista dessa e esse aqui também estava. Então, recomendo muito. Vou ler até a sinopse para vocês, é bem curtinha. Irena nasceu na Polônia, entre guerras mundiais, cercada de esperanças e sonhos. Cresceu sob a turbulência política das décadas de 20 e 30 do século XX. Encontrou na primavera da sua vida um grande amor e amigo. Este permearia sua existência. A guerra, a religião e as conturbações sociais mudariam seu destino e a empurrariam numa avalanche de acontecimentos que a transformariam de menina em sobrevivente. Então, muita coisa difícil aconteceu na vida da Irena e eu chorei demais. Recomendo muito, é um livro muito, muito, muito lindo. Mas esse aqui,
Eu acredito que só encontrando em sebo também. Deixa eu ver se tem na Amazon pra vender. Vamos dar uma olhada? Já conto pra vocês. Mas acredito que não vá ter. Realmente não tem. Então, eu acredito que só em sebo mesmo. Ou talvez entrando em contato com a autora, ou talvez ela ainda tenha, né, alguns exemplares. Mas esse livro é maravilhoso. Em seguida, a gente tem aqui o livro O Rouxinol, da Kristin Hanna. E esse livro me fez soluçar de tanto chorar. Muito, muito, muito mesmo. Também fala sobre a Segunda Grande Guerra, todos os horrores, né, dos alemães. Mas, assim, diferente... Se eu fosse falar o que eu lembro do livro, porque eu já li há muito tempo, talvez eu não fizesse jus à história. Então, eu vou pedir licença. Eu não gosto de fazer livro lendo as coisas. Eu não quero nem ler a sinopse do livro. Eu gostaria de ler minha resenha aqui, porque é um livro muito, muito, muito bonito e fala sobre a força das mulheres na guerra. Então eu vou pedir licença para ler a minha resenha aqui para vocês. Na época, eu sempre começava com uma frase que me chamava muito a atenção durante a leitura, então eu vou começar com essa frase. Ela diz, é um trecho do livro: para nós mulheres, foi uma guerra nas sombras. Ninguém organizou desfiles para nós quando a guerra acabou. Não nos deram medalhas, nem nos mencionaram nos livros de história. Fizemos o que precisávamos fazer durante a guerra, e quando tudo acabou, nós recolhemos os cacos para começar a vida de novo. Agora eu começo lendo a resenha. A narrativa começa em 1995, como uma velha senhora já no fim da vida, mudando-se da sua casa para uma casa de repouso. O câncer a vencera e já não há mais nada que possa ser feito. Assim, ela prefere passar seus últimos dias longe da família para que não sofram vendo-a partir. Sem muito futuro pela frente, ela começa a olhar para o passado, levando-nos a conhecer o começo da história de sua vida na França de 1939, antes de a guerra acontecer e mudá-la para sempre. Enquanto Vianne, agora com 28 anos, vivia sua vida perfeita no campo, com seu marido Antoine e sua filha Sophie, Isabelle, aos 18, era expulsa de uma escola atrás da outra, sempre por causa de seu mau comportamento. Foi um golpe muito duro para Vianne e sua família quando Antoine recebeu uma carta convocando-o para o fronte dessa nova guerra, a Segunda Grande Guerra, que começava. Do dia para a noite, o carteiro teve que se tornar um soldado, e a mulher, que tinha no marido o porto seguro, perdeu seu chão. E para piorar o estado de seus nervos, sua irmã, de gênio indomável, fora enviada para morar com ela, que é Isabelle, de 18 anos, que dava muito trabalho. Era muito difícil para Vianne e Isabelle conviverem na mesma casa. A diferença de idade e de gênios era gritante. Enquanto Vianne procurava fazer tudo o que lhe era ordenado para chamar o mínimo de atenção possível para sua casa e sua família, Isabelle estava sempre gritando, questionando e desafiando o que lhes era ordenado, e, para o horror de sua irmã, chamando a atenção dos inimigos alemães para si. Diante das dificuldades e do terror que aumentava a cada dia e das divergências entre irmãs, Vianne e Isabelle acabam se afastando novamente. Vianne permanece em casa, enfrentando seus próprios demônios e lutando sua própria guerra. Isabelle, por sua vez, entra para um grupo de resistência, para lutar contra os nazistas e mostrar que nem toda a França se rendera. Eles arriscam suas vidas todos os dias para fazer a diferença e ajudar o máximo de pessoas que puderem, fornecendo-lhes comida, asilo, documentos falsos e até levando-os a lugares seguros, tudo isso bem debaixo do nariz dos alemães. E vocês perceberam o nó na minha garganta, porque eu tô me lembrando da história. E eu chorei demais. Continuando. Enquanto os homens enfrentavam grande dificuldade e sofrimento no fronte, tentando defender o seu país, a guerra não atingia somente a eles, mas a todos. Este é um livro que representa as mulheres da guerra sobre as quais ninguém nunca falou. Claro, é uma história de ficção, mas tenho certeza de que o livro fala por muitas mães, esposas, filhas e irmãs que se sacrificaram e tiveram de ser fortes quando não lhes restava mais nenhuma esperança no período mais sombrio de suas vidas, arriscando-se para salvar e proteger tantas pessoas quanto lhes era possível. E mesmo quando não era.
A força contida nas descrições das cenas é tanta que se torna impossível separar-se dos personagens e não sentir o que eles sentem. Algumas partes são tão difíceis e dolorosas de se ler que eu precisava respirar fundo antes de prosseguir. Eu me angustiei, eu chorei e eu morri de medo. Eu passei pela destruição da guerra, pela fome, pelo frio intenso e pelos campos de concentração. E eu também vi a esperança renascer. Sobrevivi. Enfim. Essa é a resenha. E, de fato, eu não quero ficar comentando muito para não dar spoiler sobre a leitura. Mas o que a Isabelle, que é a irmã mais nova da Viane, o que ela faz nesse livro é incrível. Ela se torna praticamente um símbolo da resistência. E a própria Viane, cheia de medo, tentando agradar a todo mundo porque ela tá sozinha em casa, né? O marido tá na guerra e os alemães passam por ali e ela tem medo de qualquer coisa. Ela tem medo de morrer, ela tem medo de que matem os filhos dela. Então ela procura agradar. Não porque ela é simpatizante dos alemães, mas porque ela não quer ser olhada com maus olhos. Ela quer ganhar a simpatia deles para que ela consiga sobreviver. Então ela faz isso por sobrevivência, não por simpatia. E é tão agonizante os momentos que ela passa também em casa sozinha. Enfim. É isso. Esse é o livro, eu não vou falar mais pra não, senão eu acabo dando spoiler aqui. Mas pelo meu nó na garganta e minha voz de choro, acho que vocês já conseguem perceber que esse livro é muito bom. Na verdade, todos os livros da Kristen Hanna são maravilhosos. Eu tenho um que eu li ano passado, Os Quatro Ventos, eu acho. Eu vou gravar uma resenha também e vou falar sobre ele e a dela também. É sensacional, sensacional. Então, recomendo muito. Podem ler que vocês não vão se arrepender. E por último, a gente já tem o célebre, conhecidíssimo e muito falado, o Diário de Anne Frank, né? Eu acho que esse aqui dispensa apresentações. Todo mundo conhece Anne Frank, se não pela escola, por alguma resenha, algum filme, ou de já ter realmente lido o livro. Mas, se alguém não conhece, é a história de uma adolescente. Se eu não me engano, ela tem 12 anos. E na época que estourou a guerra, a família da Anne, né, ela tinha uma irmã, acho que uma irmã mais nova, ou mais velha, não lembro agora, mas ela tinha uma irmã. Então ela e a família dela foram se esconder num lugar, o pai dela trabalhava num escritório, e eles foram se esconder nesse escritório, mas num anexo do escritório, era um cômodo escondido, cuja porta ficava atrás de um armário. E aí eles fugiram e se esconderam lá. E eles ficaram muito tempo lá, acho que 3 ou 4 anos escondidos ali. E, gente, eu vou falar sobre isso aqui, eu vou contar coisas, e não é spoiler, pelo amor de Deus, porque isso aqui é uma história real. Então, não tem que falar, você deu spoiler. Não. Vou comentar. E durante o período em que eles ficaram lá, a Anne escrevia, ela fazia um diário. Num caderno, assim, exatamente assim. A capa desse livro era a capa do caderno dela, do diário. Ela tinha ganhado fazia pouco tempo esse caderno, então ela escrevia nele as percepções que ela tinha sobre a guerra e sobre a vida ali no anexo, né? E eles estavam com uma família de amigos também, que eram vizinhos, eu acho. Então, eram duas famílias vivendo naquele lugar pequeno e convivendo e tendo suas experiências. E ela escrevia sobre isso, mas sob a percepção de uma menina de 12 anos. Então, é uma história muito tocante, muito bonita, muito, muito bonita. E ali também ela se apaixonou. Ela escreve muita, muita, muita coisa. Ela descreve muitas coisas. Esta edição, especificamente, ela tem algumas fotos. Ela tem a folha de guarda dela, traz fotos do diário dela mesmo, né? Como ela escrevia, da própria letra dela. Aqui também. E no meio traz fotos, algumas fotos, né? Também não são todas. Deixa eu colocar aqui. Tem essa aqui, por exemplo, né? A foto dela. Então, aqui também tem aqui. O que aconteceu? Ela vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. E aí,
um fim, porque é um diário, né? Então esse aqui é o diário dela publicado, não é um romance, é o diário mesmo. E aí o que acontece? Chega um dia em que simplesmente aquela foi a última entrada dela no diário. Ela não escreveu mais. E porque ela não escreveu mais, a gente sabe o que aconteceu. É muito bonita a história. Muito triste também. Mas aí, depois que acaba, né, que acabam as entradas de diário, você entende o que aconteceu, por que ela parou de escrever e não teve mais atualizações, a gente vem a saber que eles foram encontrados dias antes de a guerra acabar. E não é coisa de 10 dias, não, foi menos que isso. Foi, tipo, muito pouco, muito pouco. Pouquíssimos dias antes da guerra acabar. E eles foram pro campo de concentração. Eles estavam muito doentes, né? Toda a família. A Anne morreu no campo de concentração, não porque ela foi maltratada, mas, né? Ela morreu de febre tifoide, eles estavam com tifo, né? Que se chama. E então ela estava muito doente e não sobreviveu. Toda a família morreu, na verdade, sobrou só o pai, o Otto. E ele não lembro se foi ele, acho que não foi ele, acho que foi a funcionária do pai dela, porque essa funcionária, ela sempre ia levar alimento para eles quando ela podia, né, escondido. Então ela ajudou muito essas famílias. E acho que foi ela que encontrou o diário da Anne e entregou pro Otto e depois ele publicou. Eu não lembro muito bem, mas acho que foi isso. E aí só ele sobrou então e ele publicou o diário da filha. Não se tem certeza, mas parece que quem denunciou a família, quem percebeu que havia uma família de judeus ali e denunciou foram os próprios vizinhos deles. Duas famílias, né? Então, é muito triste. Se você não conhecia essa história, tá conhecendo agora, e ninguém venha brigar comigo aqui e falar que é spoiler, porque, de novo, isso aqui é um relato histórico de verdade, né? É um registro histórico. Então não tem spoiler. Tem spoiler de romance e de ficção, mas isso aqui é fato. Então, não, pelo amor de Deus. Se acontecer de alguém ainda neste mundo não ter lido esse livro, pelo amor de Deus, leia. Porque também é muito tocante. E, na verdade, esse livro se tornou um símbolo, né? Da resistência contra os horrores do Holocausto e provavelmente contra outras guerras, né? Que podem vir a acontecer. Enfim, é um dos mais importantes livros e registros sobre a Segunda Grande Guerra. E, de novo, quem não leu ainda, eu recomendo muito que leia. Existem várias versões desse livro. Esse livro também já está em domínio público, então vocês conseguem ler de graça na internet, baixar de graça em bibliotecas de domínio público. Com certeza tem no Kindle Unlimited também. Ou deve ter na Amazon para baixar gratuitamente, tenho certeza disso. Então é muito fácil ter acesso a esse livro. E é isso. Essas foram as minhas 4 recomendações. Desculpem a emoção, mas essa é uma história que mexe muito comigo. Não o Diário de Anne Frank, na verdade, o assunto guerra mexe muito comigo. Me emociona muito. Então, sempre que eu for falar de algum livro a respeito de qualquer guerra, sempre vai ser com essa voz embargada, chorando. Porque, não sei, me afeta demais. Então, só recapitulando, a gente teve aqui A Vida em Tons de Cinza, da Ruta Shepard, que agora o nome mais atual é Cinzas na Neve, mas eu acho que é capaz de que vocês são capazes de encontrar em sebos com ambos os nomes. A gente tem A Pátrida, sensacional. Ui, caiu. A gente tem o Rochinol e a gente tem Anne Frank. O Diário de Anne Frank. Esses dois vocês encontram facilmente para comprar na Amazon e qualquer outra loja. Mas os outros os outros dois é só em sebo mesmo. De repente acho que alguém consegue encontrar na estante virtual. É isso. Eu queria dar minha contribuição ínfima nesse dia. Falar pra vocês sobre histórias, né? Recomendar histórias pra vocês. Por favor, leiam. Leiam esse tipo de livro, mesmo que seja ficção,
para que mais pessoas fiquem cientes das coisas que aconteceram e que a gente não deixe acontecer nunca mais. Acho que é isso. O vídeo fica por aqui e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!